nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a colocar em prática a palavra de Deus. Não é nenhum problema. O problema quem cria somos nós. A resistência quem faz somos nós. Temos um ajudador, o Espírito Santo. Ele quer por demais que eu e você venhamos colocar em prática a palavra de Deus. E eu creio que nesta noite sairemos daqui já praticando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 58. Deus tem algo edificante para as nossas vidas. A partir do versículo de número 3, Isaías 58 e 3. Por que jejuamos? Dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você chamará o Senhor e Ele responderá a você. Gritará por socorro e Ele lhe dará. Melhor dizendo, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor
o dedo acusador, a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Digam amém. Hoje eu quero falar a respeito do jejum. E eu quero falar sobre o jejum que agrada a Deus. Quantos aqui praticam o jejum? Levanta a mão. Todos vocês que jejuam. Não importa quantas vezes seja durante a semana, durante o mês, durante o ano. Quem jejuma, levanta a mão. Uma boa parte. Mas existe jejum que não agrada a Deus. Existe jejum que agrada a Deus. Existem pessoas que têm um compromisso com essa prática e jejuam 1 a 2 vezes por semana. Quase todas as religiões praticam o jejum. As 3 religiões principais, elas praticam o jejum. O islamismo, eles têm no seu calendário que eles praticam o mês inteiro o jejum. É o Ramadã. No islamismo, todos aqueles que são aptos por causa da saúde para jejuar, jejuam durante o mês do nascer do sol, das 5 da manhã até às 6 da tarde. Durante 30 dias, eles se abstêm dessas 2 principais refeições, que é o café da manhã e o almoço, e só vai comer alguma coisa leve à noite. E eles fazem isso coletivamente todo ano. O judeu, ele tem a prática do jejum, que jejuma 2 a 3 vezes por semana. Os católicos, eles têm a sexta-feira como o dia do jejum. Principalmente os católicos praticantes. Os evangélicos não têm um dia para jejuar. Nós vamos ter aqui na nossa igreja um dia que vai ser marcado o dia do jejum da Igreja Missionária Apacentar. Jejuar é muito importante. Eu estou iniciando hoje uma série de estudos sobre o jejum. Porque o jejum é muito importante na vida do cristão. O cristão que não jejuma, ele não cumpre aquilo que Jesus disse.
quando perguntaram para Jesus por que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus não, Jesus disse para eles: enquanto o noivo está presente, não há necessidade de jejuar. Mas dias virão que o noivo será tirado, e aí jejuarão. O noivo não está conosco. O noivo é Jesus. E nesse tempo que nós temos de ausência física de Jesus, a igreja, ela tem necessidade de jejuar. O assunto hoje é o jejum que agrada a Deus. Hoje eu não vou me deter no que é o jejum. Hoje eu não vou me deter porque devemos jejuar. Mas hoje eu quero trazer a clareza da palavra de Deus para nós. Deus falou através do profeta Isaías. E o que Deus falou foi dizendo a maneira errada que eles estavam jejuando e falando qual era a maneira correta para jejuar. Existe a maneira errada, sim, e para se corrigir a forma errada daquilo que praticamos, é necessário saber a forma correta. Jejuar não é simplesmente se abster de comida. Jejuar não é simplesmente colocar na cabeça, vou jejuar hoje e amanhã ter um tempo de abstinência de comida e até mesmo de água, e no final das contas, aquilo não agradou a Deus. Como eu sei que o meu jejum está agradando a Deus? Em primeiro lugar, pelas respostas. Pelas respostas. Jejuar e não obter respostas, isso é o primeiro indicativo de que tem alguma coisa errada no jejum. O jejum precisa ter resposta, e resposta desejada. Deus dirige-se ao povo através de Isaías, falando de algo pertinente para a vida deles. E Deus estava a dizer que aquele povo estava jejuando por jejuar. Aquele povo estava jejuando, mas não tinha uma consciência, não sabia o que era o verdadeiro espírito do jejum. Quando nós jejuamos por jejuar, duas coisas acontecem. Ou estamos tendo um período de fome, tá? Estamos numa greve de fome, ou estamos ali num período de dieta. O jejum espiritual, ele não é uma dieta. O jejum espiritual é um sacrifício de adoração e louvor a Deus. Diga comigo, o jejum espiritual é um sacrifício de louvor e adoração
a Deus. No versículo 3, o povo estava reclamando. Porque jejuamos, dizem, e não o viste. O povo estava reclamando. O povo estava se queixando. Estamos jejuando e não estamos vendo resultado. Estamos jejuando e não estamos tendo a resposta. E o povo murmura. Por que nos humilhamos e não reparaste para a nossa humilhação? O povo está se queixando. Então Deus começa a dar a resposta. E Deus começa a trazer para eles o porquê do jejum deles não estarem sendo respondidos. Então Deus começa a falar. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram os vossos empregados. Seus jejuns terminam em discussão, em rixa, em brigas e em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então Deus diz: vocês não podem de maneira nenhuma praticar esse tipo de jejum e esperar que eu responda. O jejum de vocês é para vaidade pessoal. O jejum de vocês é para injustiça. O jejum de vocês é para contendas e para pelejas. E que adianta uma pessoa jejuar e durante o jejum ou depois do jejum estar em contenda, está em disse-me-disse, está emocionalmente doente. O jejum é para cura. O jejum não é para doença, é para cura. Algumas pessoas, elas jejuam e acham que o ato de não estar comendo é o suficiente. Não. A pessoa tem que manter-se num estado de vigilância constante. Durante o período de jejum e durante o pós-jejum. Jejuar está emocionalmente discutindo, brigando. Que valor tem esse jejum? Era esse jejum que o povo praticava. Eles praticavam exatamente esse jejum assim, sem consagração a Deus. Todo jejum deve ser acompanhado de consagração. Repita comigo, diga: o jejum deve ser acompanhado de consagração. Se você está trabalhando e está jejuando, aquele tempo que você está em jejum, você não pode discutir, você não pode brigar, você não pode falar palavras torpes.
e tem que ter muito cuidado com o que fala, porque senão aquele jejum, em vez de ser um sacrifício de adoração a Deus, um momento de consagração a Deus, torna-se verdadeiramente algo em vão, um passar fome. Um passar fome. Jejuar é um ato de separação do corpo, da alma e do espírito para Deus. Amém? O jejum, ele deve sempre vir acompanhado de oração. É comum algumas pessoas, algumas mulheres, estar jejuando e alguém chegar na casa dela, ela está jejuando, aí dando as duas a falar mal dos outros. Contenda, rixa. Depois a pessoa fica perguntando: mas por que eu estou jejuando e não estou vendo acontecer nada? Não era isto que eles estavam fazendo? Eles estavam jejuando e não estava vendo acontecer nada. Olhe para a sua Bíblia aí. Se você tem a Bíblia na versão da linguagem de hoje, tudo bem. Se você tem a versão na NVI, qualquer que seja a versão. No dia em que vocês jejuam, vocês fazem o que não é do agrado. Vocês exploram os empregados cometendo injustiça. Seu jejum termina em discussão, rixa, em brigas e em socos brutais, até agressividade. Se no período que você está jejuando, você agride alguém com palavra, você agride uma pessoa, até mesmo com palavra, esse jejum não é recebido por Deus. Segundo o que está escrito aqui, não é recebido por Deus. Está entendendo, igreja? Cientificamente, nós sabemos os benefícios do jejum. Hoje eu não quero nem entrar nessa linha, nessa área. Hoje eu quero verdadeiramente consertar o que há de errado. Eu li Isaías 58 muitas vezes, e eu buscava Deus, eu quero entender esse texto. Eu quero entender esse texto. Esse texto tem algo que o Senhor precisa me mostrar. E depois de muita oração, depois de jejuar, para que Deus me desse entendimento, Deus tem me dado entendimento. O jejum que não tem consagração, não é um jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, ele é associado à consagração. Toca na pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você está entendendo? Amém? Quem não quer que a gente entenda a palavra já sabe quem é. É o inimigo. Os patrões, não vale a pena ele jejuar para discutir com os empregados. A esposa, o esposo, não vale a pena jejuar para ter contenda dentro de casa. Nem antes, nem durante o jejum e nem depois. Porque o ato de jejuar deve sempre estar acompanhado de consagração.
E é um sacrifício. É um sacrifício de renúncia. É um sacrifício que a pessoa faz. Olha, eu estou jejuando, eu não posso falar qualquer coisa. Não é verdade? Se a pessoa está jejuando, ela não deve falar qualquer coisa. Concorda comigo? Amém? Se a pessoa está jejuando, ela não deve de maneira nenhuma estar irada. Se ela está jejuando, ela não deve estar com os seus nervos à flor da pele. Ela não pode estar jejuando e provocando alguém. Ela pode até mesmo ser provocada, mas não provocar. Então é por causa destas coisinhas que muitos crentes jejuam e não são respondidos. Não são respondidos, porque não tem o jejum como um ato de consagração. Não tem um jejum como um sacrifício pelo qual precisa agradar a Deus. Diga comigo, diga, o meu jejum é um sacrifício para agradar a Deus. Não é para agradar você mesmo. Não é para agradar o seu próximo. É para agradar a Deus. Está jejuando a Deus. Está jejuando para Deus. É muito interessante. Veja detalhadamente como está escrito. No dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Tem gente que jejuma e ali não fica tranquilo para Deus. Não fica tranquilo para Deus. E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. Está jejuando ou simplesmente está sem comer? Porque quem está jejuando para Deus, dá atenção a Deus. Amém? Está entendendo? Quem está entendendo? Dá atenção para Deus. Ah, pastor, e sou dona de casa, eu não posso jejuar e continuar nas minhas tarefas domésticas? Pode, mas todo o tempo ligado com o alto. Em todo o tempo ligado com o alto. Não é ligado com a terra. Lembre-se que o jejum é para mortificar a nossa carne e os nossos desejos terrenos. Como eu vou fazer um jejum e ficar conectado a minha mente, o meu espírito, o tempo inteiro com a terra? Não agrada a Deus. Diga comigo, o jejum é um sacrifício agradável a Deus. Não é ficar apenas sem comer, não é apenas ficar apenas sem beber, não. É algo que vai realmente chamar a atenção de Deus. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas, em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, como vocês estão fazendo agora, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então, não é do nosso jeito.
Diga assim: não é do meu jeito. É do jeito de quem, igreja? É do jeito de quem? De Deus. Deus tem a receita. E aí vem no texto a receita. Por que eu estou te ensinando isso? Para você não estar fazendo do seu jejum uma greve de fome. Para você não estar fazendo do seu jejum uma dieta para emagrecer ou coisa assim. Não. O jejum é espiritual. O jejum tem responsabilidades espirituais. Deus continua falando. Olha, aí no versículo 6. Não, vamos continuar no 5. Olhe. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe? Aí Deus começa a dizer aqui: é isso que eu quero. Que vocês façam um sacrifício de humilhação apenas um dia, incline a cabeça como um junco e se deite como um pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum? O povo tinha, naquele tempo, o rasgar a veste, jogar areia na cabeça, se cobrir com pano de saco, mas as demais coisas que era para fazer, não faziam. O jejum é acompanhado de outras coisas. E são essas outras coisas que eu quero ensinar aqui nessa noite. O jejum não é apenas ficar sem comer. O jejum não é apenas ficar sem beber. O jejum é um sacrifício consagratório a Deus. Amém? Veja o versículo 6. Olha o que diz a palavra na versão que eu estou lendo. O jejum que eu desejo é este: que solte as correntes da injustiça. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando fazemos jejuns intercessórios, que são aqueles jejum que fazemos por outros, pelas outras pessoas, a esposa faz pelo marido, enfim, o jejum intercessório. A primeira coisa que eu tenho que identificar, eu vou jejuar para quê? Para que eu vou jejuar? É muito fácil dizer: jejuma pelo teu marido. Sim, mas para quê? Porque a Bíblia traz uma lista do que deve fazer no jejum intercessório. E observe essa lista. Preste atenção. Soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do jugo. Pôr em liberdade os oprimidos. Romper todo o jugo. Para que é que se faz o jejum? Diga comigo: para libertar vidas. Para desatar vidas, para transformar vidas, para fazer com que vidas deixem o pecado. Esses são os objetivos principais do jejum intercessório. Agora eu aprendi. Há um espírito de vício na minha casa. Então eu vou jejuar para que aquele espírito de vício, ele seja eliminado.
há um espírito de enfermidade na minha casa, ou na minha vida, ou na vida de alguém que eu amo, então eu vou jejuar para que aquele espírito de enfermidade solte aquele corpo. O jejum que desejo não é este, que solte as correntes da injustiça. De repente é um marido injusto, é um marido infiel. Ora para que essa barreira, para que esse demônio, para que essa casta infeliz solte aquela vida. Se você entender isso, você vai entender porque Jesus disse que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. A mentira, o demônio da mentira se manifesta. Já ouviu alguém cair endemoniado com o espírito da mentira? Não, por quê? Esse demônio está no caráter. Esse demônio está no caráter, não está no corpo. Comece a entender porque Jesus disse que há demônios que só saem com jejum e oração. Porque existem demônios que não se alojam no corpo, se alojam no caráter. E a mentira, ela está impregnada no caráter. Ela não está impregnada no corpo. Por isso o demônio não manifesta. Uma pessoa não fica possessa do espírito da mentira. Então, aqui a palavra está dizendo, jejuma, identifica as causas pelas quais você precisa jejuar. Eu estou jejuando pela libertação do meu filho. Sim. Qual demônio que está aprisionando ele? Qual? É um demônio que está no caráter? Ou é um demônio que está no desejo? Se é um demônio que está no desejo, aí é obra da carne. Aí precisa pregar para ele se arrepender. Quando é obra da carne, aí se prega para que a pessoa seja confrontada pela palavra e ela precisa de arrependimento. Mas quando realmente o demônio está ali, no caráter, há uma prisão. E essa prisão não é quebrada com conversa. Essa prisão é quebrada com força espiritual. Quem está me entendendo? De repente, lá, sutilmente, na sua casa, na vida de algum parente, quem sabe, na vida do seu marido descrente, há um demônio impregnado no caráter dele de injustiça. E o Senhor está dizendo, eu quero que jejue para que solte esta vida da injustiça. Entendeu, guerreiro? Entendeu, guerreira? Se você é um guerreiro de Deus, se você é uma guerreira de Deus, você entende. Amém? Porque hoje os casamentos estão acabando. E principalmente casamento de crente. Porque crente não tem mais discernimento de espírito. Não, eu vou me divorciar. Aí deixa aquele marido o tempo todo endemoniado. Aí eu vou me divorciar. Deixa aquela mulher o tempo todo endemoniada. Prefere realmente se separar do que guerrear, do que lutar, do que jejuar, para que haja a verdadeira e autêntica libertação naquela casa. Alguém consegue me entender? Você está me entendendo? Amém? É aquilo. Meu marido tem um espírito de prostituição e isso tem levado ele a adultério. Pronto. Por que não jejuou?
Por que optou pelo divórcio? Porque não teve discernimento espiritual, não teve força espiritual, foi covarde espiritualmente. Nunca soube que a grande arma do jejum quebra as barreiras. Nunca soube que a poderosa arma do jejum transforma. Olha como é claro. Olha como é claro. O jejum que eu escolhi é esse. É esse. É o jejum que solte as correntes da injustiça. É o jejum que venha desatar as cordas do jugo. Está escrito na sua Bíblia assim, no versículo 6. É o jejum que venha desatar as cordas do jugo. Jejuma para a tua família se converter, crente. Jejuma para o teu marido realmente ser transformado, algo prende a mente dele. Ele é amigo do Evangelho, mas ser amigo do Evangelho não é ser crente. Nós somos rodeados de parentes assim, que são amigos do Evangelho. Preste atenção. O jejum é uma grande arma que tem que ser usada pela igreja. Amém? Já jejuou pelos filhos, para que os filhos realmente se santifiquem na presença de Deus? Hoje não, quando eles crescerem, eles vão se decidir. Quando eles crescerem, eles vão escolher o caminho dele. Aí escolhe o caminho errado, aí os pais vão sofrer. Por quê? Porque deixou o diabo ir colocando um jugo, deixou o diabo ir oprimindo, e o diabo vai oprimindo, e aquele poder do jejum não foi exercitado. Amém? Você está me ouvindo? Já jejuou pela cura do seu parente, do seu filho? Mas não é um jejum de bate-boca, não é um jejum consagratório. De preferência é aquele jejum que você fique durante todo o tempo dentro do seu quarto com a Bíblia e em oração, em consagração a Deus. Aí as coisas vão acontecer. Mas esse jejum que se faz e fica soltando piada e anedota e disse-me disse, e entra jejum com contenda, e entra jejum com ira, com raiva, funciona não. O jejum que deseja é isso, que solte as correntes da injustiça, que desate as cordas do jugo, que ponha em liberdade os oprimidos. Se eu não jejuar aqui para Jesus pôr em liberdade os oprimidos, as pessoas não ficam libertas. Se eu não jejuar aqui para que haja cura, não há cura. E haverá mais cura, e haverá mais libertação, se a igreja jejuar com esse objetivo. É muito claro o que está escrito. Jejuar para pôr em liberdade os oprimidos. Jejuar para romper com o jugo. Tem jugo que não vai ser quebrado com um jejum só. Tem jugo que está no caráter. Tem jugo que está no espírito. Tem jugo que está nas emoções, na alma. E não será quebrado com apenas fazendo um jejum até 9 da manhã. Não, não vai ser quebrado assim não, gente. Quem quer ser abençoado, diga amém. A bênção tem um preço. Precisa se pagar o preço da bênção.
Um milagre para acontecer nessa casa, alguém já pagou o preço. Ou uma, ou duas, ou várias pessoas já pagaram o preço. Um enfermo para ser curado, um paralítico para andar, um cego para enxergar. Aqui, alguém já pagou um preço. Ou mais de um. Já pagaram um preço. As coisas não acontecem por acaso. No reino espiritual também é assim. Não acontece por acaso. Não acontece simplesmente porque você é crente. Tem que ser crente, mas tem que ser crente dedicado. Tem que ser crente, mas tem que ser crente comprometido. Tem que ser crente, mas tem que ser crente que pague o preço. Amém? Eu vou parar por aqui. Porque hoje eu tenho que orar por uma situação específica que Deus já mandou eu orar. Semana que vem, na próxima quinta-feira, eu vou continuar falando a respeito do jejum. Hoje resume-se nisso. Existe jejum que agrada a Deus e existe jejum que não agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? É o jejum que quebra o jugo. É o jejum que corta verdadeiramente as amarras daqueles que estão algemados. Então ele liberta os oprimidos. É jejum para libertar o oprimido. É jejum para quebrar as correntes. É jejum para quebrar as cadeias. É jejum para vencer os julgos. Então, comece a praticar o jejum da maneira correta. Identifique o mal que estiver na sua casa. Se está no caráter ou se está no corpo da pessoa. E passe a trabalhar de uma maneira bíblica. Não de uma maneira que acha, bíblica. O preço que Jesus pagou, amado, não foi um preço inconsciente. Ele tinha muita consciência daquilo que era e que é o mundo espiritual. Nós também temos que ter essa grande consciência do que é o mundo espiritual. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, nós não estamos num parque de diversão. Nesse mundo espiritual que nós estamos, existem demônios. E existem aqueles que só saem com jejum e oração mesmo. Aprenda a jejuar. Jejuem pela libertação da pessoa que você quer. Jejuem pela saúde da pessoa que você quer ver curada. Jejuem pela libertação total e restrita da sua casa. Identifique os maus hábitos que tem na sua casa. Identifique os pontos fracos do seu marido e jejue por aqueles pontos fracos dele. São os jejuns que agradam a Deus.